Temperagem é o ato da gente manipular, manusear o chocolate com foco em controlar a temperatura do chocolate numa determinada região, no nível de temperatura, onde a gente vai ter a manteiga de cacau estável. O que é a manteiga de cacau estável? É o chocolate durinho. O chocolate, quando ele está em temperatura ambiente, lá na prateleira do supermercado, ou da loja, ou na sua despensa, ele está com os cristais da manteiga de cacau todos estáveis, o chocolate está durinho. Para a gente fazer a temperagem, a gente precisa antes derreter o chocolate, que seria desestabilizar esses cristais. Imagina que a gente tem os cristais todos de mãozinhas dadas assim, ó. À medida que a gente vai aquecendo o chocolate, esses cristais vão se agitando e eles vão se soltando uns dos outros, eles vão soltando as mãozinhas. E em cada temperatura, em cada faixa de temperatura que a gente atinge, esses cristais vão cada vez mais se desestabilizando. São 5 tipos de cristais que a gente tem dentro do chocolate, dentro da manteiga de cacau. E à medida que a gente vai aquecendo, um desses tipos vai se desestabilizando. Então, quando chega numa determinada temperatura, o tipo 1 se solta, depois continua aquecendo, o tipo 2 se solta, continua aquecendo, 3 e por aí vai, até a gente aquecer o chocolate a 45 graus, onde a gente tem certeza que todos os 5 tipos de cristais de manteiga de cacau estão instáveis, desestabilizados, com as mãozinhas soltas. A partir de agora a gente precisa fazer a tal da temperagem. Então, derreti o chocolate a 45 graus, agora eu preciso resfriar esse chocolate até uma temperatura que seja a temperatura de trabalho ou de aplicação. Essa temperatura de aplicação depende de cada tipo de chocolate. À medida que a gente vai resfriando, a gente também vai passando por determinadas temperaturas. Então vamos pegar um exemplo um pouquinho mais palpável para você. Eu vou derreter o meu chocolate a 45 graus. E aí eu vou descendo essa temperatura até chegar à temperatura de trabalho. Para o nosso exemplo, eu vou usar aqui um chocolate amargo, um meio amargo, que tem, via de regra, a temperatura de trabalho entre 31 e 32 graus. Então a gente vai baixar ele até 32, vai. Pode ser qualquer valor entre 31 e 32 para trabalho. Quando a gente chega em 32 graus, a gente estava em 45, a gente foi descendo. Em cada faixa de temperatura que a gente vai descendo aqui, aquele cristalzinho de cacau que desestabilizou aquecendo, ele volta se estabilizando. Então, na nossa dinâmica aqui, eu desci um pouco a temperatura, cheguei num determinado nível, esses cristalzinhos aqui que estavam instáveis, eles vão se juntando e dão as mãozinhas de novo. Eu desci um pouco mais a temperatura, agora esses aqui vão se estabilizando, vão se voltando aqui. Desço mais um pouquinho, até chegar na temperatura de aplicação. Quando eu chego na temperatura de aplicação, esses caras aqui que já estavam estáveis vão e se juntam com esse aqui que estava instável ainda. E esse aqui ainda não. Na temperatura de aplicação, 32 graus, a gente tem mais ou menos essa composição. Dos 5 tipos de cristal de manteiga de cacau que a gente tem, 4 se estabilizam novamente e um não. Esse um cara, esse aqui, que não se juntou ainda aos demais coleguinhas, é o feliz responsável pelo chocolate estar nesta temperatura, porém ainda fluido, porém ainda derretido. É por causa desse tipo de cristal que não se juntou que a gente tem o chocolate temperado, porém ainda de uma forma que a gente consegue modelar ele de qualquer formato. Quando é que esse cara aqui vai se juntar aos demais para o nosso chocolate ficar firme? Depois de modelado, a gente coloca esse chocolate na geladeira para ele reduzir ainda mais a temperatura. A partir de 12 graus aqui, ó, esse cara começa a se reestabilizar novamente e ele vem se juntando, se cristaliza, né? E o chocolate fica firme e aí você consegue desenformar. Esse caminhar aí nas temperaturas é o que a gente quer quando a gente faz a temperagem, tirando o chocolate de 45, chegando com ele até a temperatura de aplicação para depois ir para a geladeira.